Bom dia, irmãos. Saudamos a todos nesta manhã com muita alegria. É o último domingo, não é? E o último dia também do mês de maio, neste mês em que comemoramos também o mês da família. Não é? Ainda ontem tivemos uma festividade, não é? Muito boa, comemorando também o aniversário do meu casamento, né? Com muita alegria, não é? Uma festa muito boa aí. Graças a Deus por isto. Nós vamos, irmãos, hoje falar sobre um tema muito importante também, a vocação de Levi. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 27 até o verso 32. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27 até o verso 32. Abra a sua Bíblia, fique com ela aberta. Nós vamos orar primeiro e depois ler. E mesmo depois de lido, continue com ela aberta. Eu repito sempre, Deus nos fala através da sua santa e bendita palavra. Inclinemos as nossas frontes, oremos. Graças te damos, ó Pai, porque estamos reunidos no teu nome, na tua casa, porque tu mesmo nos trouxeste com esta finalidade de prestar culto a ti. Já temos cantado louvores a ti, como lido a tua santa e bendita palavra, quando tu já nos tens falado através dela, e também falamos contigo em oração, como fazemos também agora. Mas nesses instantes, Senhor, abrimos a tua palavra para meditarmos sobre ela. Abençoa, Senhor, ricamente a cada um dos teus filhos, abrindo os nossos entendimentos, para que não somente entendamos a tua palavra, mas também coloquemos em prática em nossas vidas. Perdoa também as nossas faltas, aviva sempre a nossa fé em ti. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Leiamos então a palavra de Deus, Lucas 5, de 27 a 32. Façamos esta leitura responsivamente. Leiamos. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Publicanos e pecadores. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deus nos abençoe com a sua palavra lida. Amém. Lucas vinha relatando a Teófilo todos os feitos de Jesus. E ele começa a narrativa do texto de hoje, começando aqui com um advérbio e um pronome indicativo, para depois vir então o complemento. Passadas
estas coisas. De que coisas Lucas estava falando? Teófilo, naturalmente, vinha lendo e estava lembrando de todos os acontecimentos. Estava com ele escrito nas suas mãos, como também você está agora, como nós estamos também. Passadas estas coisas. Mais precisamente sobre o capítulo 5, 3 fatos importantes haviam acontecido antes de Jesus chamar Levi, que também é o mesmo Mateus, que escreveu o primeiro evangelho que nós temos. Lucas estava relatando para o povo, para primeiro Teófilo e também para todos nós. Porque ficou escrito para que o povo tivesse conhecimento. Falava naturalmente sobre a pesca maravilhosa, primeiramente. Porque o capítulo 4 termina quando Jesus estava ensinando na sinagoga. Mas logo depois, a multidão o apertava. E isto perto do lago de Genezaré. Este lago ele era muito grande, era conhecido como mar. Tinha 11 quilômetros de largura e 21 de comprimento. Era mesmo uma vasta extensão. E a pesca era o produto daquela redondeza, o maior produto daquela redondeza. E Jesus, vendo 2 barcos, para se afastar um pouquinho da multidão que o apertava, entrou num deles, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Isto até mesmo para que o próprio vento que soprava do lago para o lado de fora, para a multidão, quando nós estamos à beira, não é, do mar, vem aquela brisa e vem o ar soprando, e há uma facilidade da própria voz atingir aqueles que estão à beira da praia. Jesus fez do barco um púlpito, como nós estamos aqui, a uma distância um pouco dos irmãos. Jesus fez isto, distanciando um pouquinho, para que o povo pudesse ouvir com tranquilidade a sua voz. E era, irmão, multidão, uma multidão. E Jesus ensinava do barco. Quando ele terminou de falar, ele disse a Pedro: ó, faze-te ao lago, faze-te ao largo, um pouquinho mais longe da praia. Porque Pedro havia pescado a noite inteira com seus companheiros e lavava a rede quando Jesus chegou, preparando para uma nova pesca. Era necessário fazer isto, porque a rede enchia das folhas, dos ramos, e ficava muito suja e precisava preparar. Mas Jesus falou com Pedro: ó, faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Pedro hesitou, disse: ah, Senhor, havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, lançarei a rede. E quando lançaram a rede, tanto peixe tinha ali, porque Jesus sabia onde estava o cardume, Jesus conhece todas as coisas, encheram as redes, que elas quase se rompiam. E eles ficaram tão pasmados, e fizeram sinais para os companheiros que estavam no outro barco, ainda na praia, ou na beira da praia, e eles vieram ajudá-los.
encheram ambos os barcos. Tal era a quantidade de peixe apanhada. Meus irmãos, as redes não se romperam. Os barcos foram cheios de peixe. E Pedro, então, aquele que havia dito, nós pescamos a noite inteira, não apanhamos nada, agora diz, Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Pedro não falou, sou pescador, não. Ele não falou, sou pescador, não. Ele falou, eu sou pecador. É pecador mesmo. É preciso reconhecer que somos pecadores diante de Jesus. Jesus é o Senhor. É o Senhor de todas as coisas. Mas Jesus falou com Pedro, olha Pedro, não temas. De agora em diante, você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de pessoas. Pescador de homens. Pescador de gente. Você vai pescar para o reino de Deus. Jesus talvez estivesse dizendo a Pedro, ou Pedro estava entendendo. Pedro, você confiava em você. Você pensava na sua capacidade. Você pensava nas suas experiências. Mas o poder está na minha palavra. O poder não está na sua experiência. Assim como também, para pescar pessoas para o reino de Deus, também não vai estar na sua experiência, mas vai estar no poder da minha palavra. A rede que Pedro ia lançar agora era a palavra do Evangelho. Era a palavra de Deus. Era a palavra de Jesus. E nós sabemos a experiência, né? No dia de Pentecostes, Pedro fez um sermão, está escrito lá discurso, né? Mas é um sermão, lançando a rede, e foram mais, ou cerca de 3.000 pessoas. Não cabia em 2 barcos. Precisava de muitos barcos, não é? Para tanta gente, os que foram convertidos. Logo depois, mais adiante, não é? Estando Jesus ensinando, não é? Num outro lugar, numa outra cidade, veio a ele quem? Um leproso. Um leproso. E este leproso sabia que Jesus tinha poder. Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Um homem que estava afastado da sociedade, afastado da sua própria família, porque era leproso. E aquele homem, vendo Jesus, prostrou-se diante dele e disse, Senhor, bem podes curar-me. Se quiseres, podes curar-me. O que aquele homem não sabia era se Jesus queria curá-lo. Ele sabia que Jesus tinha poder para isso. Mas ele não sabia se Jesus queria. Meus irmãos, uma coisa que ninguém podia fazer na época era tocar no leproso, porque senão seria contaminado. Hoje, a lepra não é tão contagiosa, porque depois que a pessoa começa a tomar os medicamentos, já não é mais contagioso. Então não há esta dificuldade, não há este problema de não poder ter o relacionamento. Mas ele não podia, nem com a sociedade, nem com a sua própria família. Jesus tocou nele e disse, quero, fica limpo. E o texto diz que no mesmo instante ele ficou completamente limpo, completamente curado.
da sua lepra. Jesus falou para ele: não diga nada a ninguém, vá ao sacerdote, apresentar-te ao sacerdote, realizar os sacrifícios, cumprir o que está determinado na lei de Moisés. Jesus não desprestigiou o sacerdote. Jesus não desconsiderou a autoridade do sacerdote. Aquele homem precisava do aval do sacerdote para dizer que ele estava curado e poderia agora ter um relacionamento com a sociedade e também com a sua própria casa. Quando você está afastado do seu trabalho, por qualquer circunstância ou enfermidade, para você voltar ao trabalho, você tem que ter a alta do médico. Se você não tiver a alta do médico, você não pode entrar no trabalho. Precisa primeiro. O sacerdote era como fosse o médico que tinha autoridade para dar a ele o crédito para voltar ao relacionamento como qualquer outra pessoa sadia. Ele precisava que o sacerdote verificasse de fato a sua cura. Até mesmo porque, irmãos, os sacerdotes, quem sabe, não consideravam ou não entendiam que Jesus era de fato o Messias, era de fato o Filho de Deus, era de fato o Senhor da vida, era de fato aquele que tinha poder para todas as coisas. Depois, então, de feita a observação do sacerdote, e isto era para testemunho do povo, para servir de testemunho para o povo. Quando Jesus te chama, quando Jesus cura da lepra do pecado, você também passa a ser uma testemunha de Jesus, para testificar do seu poder, para testificar da sua graça, para testificar de que Ele é de fato o Senhor também da sua vida. A pior lepra existente é a lepra do pecado, que afasta o homem da presença de Deus, afasta o homem do reino de Deus. E somente pela graça de Jesus, pelo poder de Jesus, pode ser restituído ao reino de Deus, ao reino do Pai Celestial. Depois, então, um outro acontecimento. A cura de um paralítico. Naqueles dias, Jesus estava também ensinando. E estavam ali os fariseus, os escribas, os mestres da lei. E Jesus era cercado também pelas multidões, ou pela multidão. E um paralítico que vivia em cima de um leito, não tinha condição de se locomover. Alguns homens levaram aquele paralítico para colocá-lo diante de Jesus e não conseguiam entrar porque a multidão o cercava. Eles subiram ao eirado, ao telhado da casa, tiraram as telhas, tiveram trabalho. Naturalmente, tanto para tirar como depois para consertar. E dizem que havia uma grande dificuldade, as telhas eram presas por ganchos, tábuas de pedra, e dava um trabalho terrível. Mas aqueles homens não mediram as dificuldades. Subiram, tiraram a telha e desceram o leito com o paralítico diante de Jesus. Diz o texto: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao homem, ao paralítico: homem, perdoados estão os teus pecados.
perdoados estão os teus pecados. Jesus viu a fé, tanto dos que levaram, como o próprio paralítico. Perdoados estão os teus pecados. Mas os escribas e fariseus dizem: quem é este? Quem é este que perdoa pecado? Não sabiam quem era Jesus. Quem é este? Vocês já ouviram falar também? Quem é fulano para fazer isto? Quem ele pensa que é? É um afronto, não é? Mas quem ele pensa que é? Talvez os escribas estivessem dizendo: quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus perguntou-lhes: qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Não somente anda, mas vai para a tua casa. É interessante, não é? Com o leproso, depois de curado, Jesus não mandou ele ir para casa, ele precisava do aval do sacerdote. Mas com o paralítico ele diz: vai para a tua casa. E aquele homem levantou, pegou o seu leito, colocou sobre os seus ombros e partiu para a sua casa, glorificando a Deus. Ele saiu publicando Jesus Cristo como o Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas talvez estejam paralíticas espiritualmente, paralisadas, não conseguem se locomover para falar com Deus, para falar com o Senhor, precisando de você para falar com Ele, para mostrar-lhe que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é poderoso, que Jesus Cristo ama-o, que Jesus Cristo veio para salvá-lo, colocá-lo diante de Jesus Cristo. Aquele homem teve os seus companheiros. Pelo texto não foram os seus familiares. Pelo texto foram outras pessoas. Mas quem sabe os próprios familiares também. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse: um profeta não é bem recebido na sua própria casa. Talvez precise de alguém que venha de fora, para abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Ou então daqueles que estão paralíticos, não conseguem nem se arrastar, mas precisam ouvir a voz de Jesus, precisam ouvir o seu perdão, precisam de receber a sua graça, precisam de mudança na sua própria vida. Lucas estava relatando mudanças de vida, transformação nas vidas. E mais uma transformação iria acontecer na vida de Levi, que conhecemos também como Mateus. Passadas estas coisas, estes acontecimentos, saindo Jesus, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. O publicano é chamado o rendeiro das economias, do dinheiro público, de modo especial entre os romanos. Se falar rendeira, todo mundo vai pensar que é a mulher que faz renda, não é? Mas o rendeiro é aquele que era coletor
de rendas públicas, cobrador de impostos. Hoje não precisa de ficar uma coletoria, né, numa praça, num lugar. Tem o impostômetro, né? Impostômetro, que eles mostram na televisão, corre numa velocidade, né, que a gente não consegue acompanhar. Mas aquele homem era um coletor. Era um funcionário público, sim. Mas o funcionário público, como era Levi e muitos outros, não tinha um salário. Não recebia um salário do governo. Ele tinha autorização para cobrar uma taxa além da que era cobrada para fazer o seu salário. E por isso muitos cobravam muito além do que era devido para enriquecerem. Outros, talvez mais comedido, cobravam, não é, uma taxa para fazer o seu salário, para cobrir as suas necessidades. Mas todos eles eram chamados de ladrões. Todos eles eram desprezados pela sociedade. Mas Jesus, vendo aquele homem, chama para ser também um dos seus discípulos. Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Deixando tudo, o seguiu. Meus irmãos, aquele homem tinha uma fonte de renda. Uma das coisas que as pessoas às vezes acham difícil para deixar, às vezes é a sua fonte de renda. Às vezes ilícita. Porque a fonte de renda lícita é natural. É bom, devemos ter, mas muitos têm fonte ilícitas e não querem deixar para seguir a Jesus. Eu conheço um irmão nosso, de uma das nossas igrejas. Ele era funcionário numa determinada repartição. E ele disse que quando chegou ao final, não é, dos acontecimentos, a chefe falou assim: olha, sobraram 52 milhões. Não podemos devolver esse dinheiro. Temos que dar um fim nele. O fulano vai ficar com 10 milhões para fazer um acerto de conta. Vai fazer um acerto de conta. E vocês, cada um vai receber 2 milhões. Cada um vai receber 2 milhões. Ele me contava assim: pastor, naquele momento meus olhos encheram de lágrimas. E eu disse para ela e para os outros que ali estavam: eu estou pedindo a minha exoneração. Estou pedindo a minha exoneração. Aqui não serve mais para mim. Eu não quero esse dinheiro. Um outro que também dizia que era cristão de uma outra denominação, não importa aqui qual, disse: mas fulano, você vai dispensar 2 milhões. É dinheiro vivo. É muito dinheiro, você vai dispensar isso? Ele falou assim: é melhor seguir a Jesus. É melhor seguir a Jesus. E disse para ele: deixa isso também, se você quer servir a Jesus, deixa essas coisas. Me acompanha. Parece que o outro não o acompanhou. É por isso, irmãos,
que às vezes o nosso Brasil ou o nosso mundo está nessa situação. Pessoas que não querem seguir a Jesus, ou querem seguir a Jesus com os maus feitos, com os seus maiores erros na vida. Não quer crer no poder de Jesus. É a palavra de Jesus que é poderosa para salvar vidas. Levi, o Mateus, deixando tudo, o seguiu. Tem muita gente que não quer deixar. E talvez muitos irmãos nossos, até, que não querem seguir a Jesus de perto. Aquele homem, meus irmãos, começando logo na sua vida de seguidor de Jesus, ofereceu um banquete ao Senhor e convidou, levou muitos publicanos e muitas outras pessoas, o texto diz pecadores. Publicano também é pecador, né? Mas diz publicano e pecadores, para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus. E estavam sentados à mesa. E agora aparece de novo os fariseus e os publicanos para perguntar, os discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Eles faziam uma distinção, não é? Dos publicanos, que eram considerados pecadores, e outros que não eram publicanos, que também eram pecadores. Jesus, respondendo-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Talvez os escribas e os fariseus estivessem considerados como sãos, como perfeitos, sem pecados, aptos para entrar no reino de Deus, independente do Salvador, independente de Jesus. Mas Jesus diz: os sãos não precisam de médicos. Talvez vocês se sintam como não precisando do médico especial, não precisando do Senhor da vida. Mas eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Jesus disse também, quando no encontro com Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Os perdidos. Aqueles que sabem que por eles mesmos não podem alcançar o reino dos céus e que precisam do Salvador. Precisam de Jesus. É preciso lançar a rede. É preciso arrecadar agora para o reino de Deus. Jesus, por certo, estava dizendo a Levi: você agora não vai ser mais um coletor dos bens materiais. Você não vai ser mais um coletor dos bens públicos para o Império Romano. Mas você vai ser agora um coletor das riquezas do reino de Deus. Você vai ajuntar as riquezas do reino de Deus. Quanto vale uma alma? Vale mais do que o mundo inteiro. Poderia juntar todos os reinos da terra, as suas riquezas, que não vale uma alma para Deus. E agora, Levi, ou Mateus, ia ajuntar as riquezas
para o reino do Senhor. Jesus disse em certa ocasião: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça rói, ferrugem corrompem, mas ajuntai tesouros no reino dos céus. É o que ia fazer agora Levi, Mateus, coletar, ser um rendeiro do reino de Deus, para anunciar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, o poder de Deus, que pode transformar vidas. Transformou a vida de Pedro, transformou a vida daquele leproso, transformou a vida do paralítico, e agora transforma a vida de Levi. Há um cântico muito antigo que diz assim: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou. Nova criatura sou. Pedro podia dizer isto. O antes leproso, agora curado, podia dizer isto. O paralítico podia dizer isto. Levi podia dizer isto. Você pode dizer também, se você é transformado pela graça e pelo poder de Deus. Muitos estão sendo chamados. Jesus está dizendo: segue-me. Deixa tudo. Para Jesus transformar a sua vida. Não precisa deixar a família. Não precisa deixar os filhos. Mas quem sabe precisa deixar o trabalho. Até o trabalho precisa. Quando fui ordenado pastor, a firma em que eu trabalhava disse que queria que eu continuasse. Eu digo: eu não posso. Eu não posso. Não vou ter tempo para isso. Não posso continuar. Ia ter um bom rendimento? Sim. Iria ter, mas não posso. O pastor também chegou na firma e disse: eu não posso. Estou me demitindo. Porque o trabalho do reino de Deus é mais importante do que o nosso trabalho, do que a nossa própria vida. Precisamos de trabalhar? Precisamos. Paulo trabalhava com as suas próprias mãos, mas ele diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Tanto aquele que trabalha no campo, como aquele que trabalha na pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Todos precisam de se manter. Levi tinha uma boa renda, por certo. Deixando tudo, seguiu Jesus. Você também é chamado por Jesus. Segue-me. Deus nos abençoe. Amém. Queria convidar você a ver o vídeo, mas espera só um minutinho, da próxima série. E eu queria registrar aqui o agradecimento. Nessa semana nós tivemos aniversário de algumas crianças. Gabriela, Andressa e Graziele são crianças que participam aqui, que vêm lá da Primavera, e nós agradecemos a Deus por isso. Tivemos também o aniversário de casamento do Reverendo Liveiros e da Dona Maria José, são 49 anos. Ano que vem tem boda de ouro. E beleza, maravilha, tem festa. Ontem nós tivemos aqui uma programação maravilhosa, um jantar assim. Entendi. A Reverendo Oliveira está falando que ela só quer festa quando chegar aos 100. Pois é. Ou com 100 ou fica 100. Ou com 100 ou fica 100. Tinha que ter uma piadinha, Reverendo. Senão não era o senhor. É verdade. Eu fiz uma piadinha, só não ouviu aqui. Quando você falou dinheiro vivo, eu falei, não, dinheiro morto. Quando o senhor pregou aqui, falou assim, dinheiro vivo. Aí eu falei, dinheiro morto.
2 milhões era dinheiro morto, dinheiro que mata. Eu fiz a piadinha, ele não ouviu. Bem, então tivemos o aniversário do Reverendo Oliveiros. Ontem tivemos aqui uma programação muito boa mesmo, muito legal. Quem é casado participou, se você quiser participar, case, mas no caso só para participar. É uma ordem importante, case porque você entende que precisa casar. Mas foi muito boa, parabéns ao pessoal que organizou, de fato, foi algo que fez bem, muito leve, muito agradável, muito. Se você não veio, perdeu. E nem pergunte para você não ficar deprimido. Não pergunte, porque você não veio. À noite nós teremos aqui o encerramento do mês da família, com a última mensagem da série Corações Saudáveis, e hoje falaremos sobre parada cardíaca. Já tivemos arritmia, hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca, e hoje nós vamos terminar com uma parada cardíaca. Que Deus te abençoe. Então vamos ver o vídeo da próxima série, amanhã está no Facebook, chamado Uma Fé Relacional. Então você compartilha, fica aí o convite, todo domingo, à noite, a partir de domingo que vem. Perder a nossa identidade, usamos os nossos hinos, o nosso inário, e à noite temos uma proposta mais missional, por isso as séries temáticas, e elas são feitas para você convidar pessoas, e esperamos que você convide. Então, tecnicamente, nós temos 2 formatos de culto, pensando nisso. Em algum momento nós temos uma porta aberta, pensando muito e olhando para as pessoas, que precisam ouvir do Evangelho. Pensando na noite de hoje, você recebeu o boletim? Ok? Eu não sei se você tem hábito de ler o boletim, espero que sim. Ele diz compromissos que assumi, porque foi um texto que eu escrevi. Então, são compromissos que eu assumi depois de produzir a última mensagem da série Corações Saudáveis. Hoje à noite nós teremos um momento de renovação de votos, e nós não estamos falando de renovação de votos de casamento. É um erro quando a gente pensa isso, que acha que voto só faz no casamento. Voto a gente faz todo dia. Quando você sai daqui hoje, depois de tudo que você ouviu, você fala assim: Senhor, o que eu preciso abrir mão? E você faz um voto: Senhor, eu abro mão disso, assumo um compromisso. É um voto que você assume. Eu queria que você lesse esse texto antes. Queria que você trouxesse esse boletim à noite, porque vai ser um texto que nós vamos pensar nele. No finalzinho, ele vai ser lido também. Mas eu queria já desafiar você, que hoje de tarde, depois de você ler, você tentasse escrever compromissos. Do que você ouviu hoje de manhã, do que você leu,
e que você chegasse aqui com esses votos já prontos, e que na noite, por mais que a gente não lesse os votos que você fez, você já os tem no coração, e que você assim assumisse, que você não saísse com o dever de casa depois do culto da noite não, que você chegasse com ele pronto, ok? Então, está aí a tarefa para você de tarde, enquanto você tira aquele cochilinho, depois nessa tarde, né, que promete com chuvinha, aquela coisa maravilhosa, e aí você pede orientação de Deus, em sonhos você tem esses votos, essa coisa maravilhosa. Vamos ficar em pé? Vamos orar, vamos receber a bênção do Senhor. Reverendo Oliveiros invocará a bênção do Senhor sobre o povo, depois nós vamos nos despedir. Maravilhoso e bom Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor nos chama, Deus, para servir ao Senhor. Assim como o Senhor chamou Pedro, assim como o Senhor chamou aquele leproso que era leproso, nós nem sabemos o seu nome, da mesma forma que era paralítico, o Senhor também chamou Levi, o Senhor chamou Fábio e tantos outros para servir ao Senhor. E com muita alegria nós estamos aqui, porque nos reconhecemos como doentes, como pessoas que precisam de ajuda, de tratamento, porque aqueles que são sãos não precisam de médico e nem muito menos de remédio. Graças a Deus, o Senhor nos mostra o quanto precisamos do Senhor, e que afastar-se do Senhor não é vida saudável, pelo contrário, é vida de quem reluta e nega dia após dia que está doente e que precisa, a Deus, deste tratamento. Abre os olhos, Senhor, e nos ajuda a entender o quanto precisamos do Senhor. Abençoa a nossa vida e nos conduz em tudo. Abençoa-nos no dia de hoje, em tudo que ainda vamos fazer, que em tudo, ó Deus, a gente reflita uma vida como discípulos do Senhor Jesus. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Agradecemos ao Senhor porque vemos, ó Deus, o Senhor agindo dia após dia. Temos vizinhos, pessoas que têm se achegado, temos pessoas que vêm de longe, pessoas que participam do culto pela internet. Dia após dia o Senhor vem acrescentando pessoas ao povo do Senhor e nós damos graças ao Senhor por isso. Muito obrigado. Que o Evangelho do Senhor seja levado aos confins da terra, que o Senhor abençoe. Rogamos ao Senhor pela nossa irmã Leia, o período de enfermidade que passa, sua cirurgia que foi adiada, que o Senhor traga conforto a ela e abençoe. Pedimos também e lembramos da missionária Irlândia, pelo problema que tem passado também, que o Senhor a abençoe. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,